Olá, pessoal! Então, nessa aula, nós vamos estar criando uma arte para bis, né? Essa arte será em cima de um molde virtual, certo? Eu vejo, assim, muitas pessoas, muitas mesmo, cometendo um grande, digamos assim, pecado, que é fazer essa arte em cima do molde, tá? A pessoa vai lá, abre o arquivinho do molde e trabalha em cima daquele arquivo do molde. E não funciona assim as coisas, né? Então, assim, quando alguém vai costurar, ela não costura o molde da roupa junto, né? Então, o molde virtual, na verdade, ele é para ser usado e descartado. O bis, né? Assim como a maioria das guloseimas, ele tem uma medida padrão. Então, a medida padrão do bis é de 7,45 de largura por 5,5 de altura, que vocês também estarão recebendo aí na pastinha, né? Moldes para o Photoshop. Nessa pastinha também tem vários outros moldes de outras guloseimas para vocês utilizarem aí futuramente. Então, vamos aí começar a nossa arte. Como é que eu vou começar a minha arte, então? Então, tô aqui com o meu Photoshop aberto. Vou aqui em File, né, que é arquivo, em New, que é novo, e ele vai me dar a minha caixinha aqui de diálogo. Nós temos aqui, então, o name, que é onde eu vou nomear o meu arquivo de bis, tá? Que você vai nomear aí com o nome que você desejar. Ele está me dando aqui as medidas em pixels. Eu vou estar aqui na flechinha ao lado, mudando para centímetros. E vou estar marcando aqui, configurando as medidas. Então, na largura, eu vou estar digitando aqui 7,45. Na altura, eu quero 5,5. E de resolução, ó, eu quero 300 pixels /inc. Não adianta fazer uma arte com uma resolução de 72 pixels, que não vai rolar, tá? No Color Mode nós não vamos mexer, no Background Contents nós também não vamos mexer. Nas opções avançadas também não. Eu vou clicar em OK e ele vai me dar já aqui o meu arquivo prontinho, com o nome de bis aqui, para que a gente possa começar a trabalhar. Primeira coisa, como é que eu vou estar trazendo, né? Eu vou trazer, então, o molde para dentro do meu arquivo. Eu vou aqui em File, Open, e ele vai abrir, ele vai mandar eu procurar a pasta, né? Aqui a minha pastinha já está aberta, já deixei separadinha aqui. Eu vou dar 2 cliques sobre o molde do bis, e ele vai aparecer como um novo arquivo. Aqui está o ponto onde eu mencionei no início da aula. As pessoas têm o costume de abrir esse molde e trabalhar a arte em cima desse molde. Não é assim que funciona. Como é que eu vou fazer isso, então? Eu vou fazer a mesma coisa que eu faço com os elementos que eu transfiro para o outro arquivo. Eu vou aqui na minha ferramenta de seleção, vou deixar o retângulo selecionado. Vou clicar com o botão esquerdo do meu mouse aqui na ponta superior dele e vou puxar. Vou dar um Ctrl C. Já posso estar fechando aqui a parte do molde e vou dar um Ctrl V. Olha só para vocês entenderem o que eu estou falando de resolução. Olha o tamanho que ficou esse molde aqui dentro, né? Então, a gente pode ver aqui na paleta de camadas aqui do lado, ele já abriu uma nova camada para o molde. Ele faz isso automaticamente quando a gente transfere os arquivos aqui para dentro do nosso arquivo já aberto. Então, eu vou nomear aqui, renomear a minha camada e vou escrever molde. Vou clicar em nada e ele vai deixar o nome aqui certinho. Então, agora eu vou aqui na minha ferramenta mover, na Move Tool,
Vamos observar aqui o Show Transform Controls, ele não está selecionado, né? Então, o Show Transform Controls é aquele mostrar controles de transformação. Eu vou deixar ele selecionado, ele vai mostrar a caixa aqui de transformação. Eu vou arrastar ele aqui para o comecinho da pontinha superior. Eu posso estar deixando essa parte das medidas aí na área morta, tá? Vou pressionar o Shift e vou puxar ele. Ele vai ficar bem certinho, ó. Então, eu vou deixar somente as partinhas do contorno aqui. Vamos aplicar. Como é que eu faço para aplicar mesmo? Eu vou aqui na minha ferramenta de seleção, clico, ele vai aparecer aqui e vou aplicar. Ok. Agora, nós vamos estar colocando um fundo, né, nessa arte. Então, nós vamos abrir um fundo. Eu vou aqui em File, Open, e vou procurar a minha pastinha aqui onde está o fundo. Eu vou estar utilizando no fundo, deixa eu entrar aqui nos papéis. O fundo azul com estrelinhas brancas. Então, eu vou dar 2 cliques sobre ele. Ele vai abrir, né? Eu vou aqui na minha ferramentinha de seleção, com a opção retângulo selecionada. Eu vou pegar aqui na pontinha superior e vou selecionar uma parte desse fundo, tá? Vou cuidar aqui para as estrelinhas não ficarem cortadinhas. Vou dar um Ctrl C, já posso estar fechando essa janela e vou dar um Ctrl V. Bom, ele ficou aqui muito grande, né? Então, nós vamos aqui para nossa ferramenta Mover, na Move Tool, meu Show Transform Controls está aqui selecionado e vou estar redimensionando o meu papel digital. Eu vou, então, pegar aqui na pontinha superior, onde está o quadradinho, com a tecla Shift pressionada, eu vou redimensionar. Vamos redimensionar ele. Por que a gente precisa redimensionar? Porque as estrelinhas estão muito grandes, né? Então, eu prefiro uma coisinha assim mais delicada. Então, para ele ficar mais delicadinho aqui. Posso estar ajeitando aqui. Agora, eu acho que para mim, para o meu gosto, já está bom, né? O tamanho dessas estrelinhas. Então, nós vamos aplicar. Como é que nós vamos fazer para aplicar? Nós vamos aqui na nossa ferramenta de seleção, vamos clicar sobre ela e vamos aplicar. Ok. Agora, eu vou estar nomeando esta camada do fundo aqui na nossa paletinha de camadas como fundo. Eu dou 2 cliques onde está escrito Layer 1 e digito fundo. Muito bom. Agora, eu quero trazer o meu molde para cima desse fundo, porque eu vou estar trabalhando com um molde para que a gente possa estar fazendo as outras partes do nosso bis. Então, eu vou selecionar a minha camadinha de molde, vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou subir ela para cima. Feito isso, então agora eu vou fazer o quê? Como eu não vou utilizar somente esse fundo para fazer o bis, eu vou estar deletando as partes da qual eu não quero que esse fundo apareça, tá? Então, como é que nós vamos estar fazendo isso? Com a minha camadinha de molde selecionada, eu vou clicar aqui na minha varinha mágica. Aqui nessa arte, eu optei por deixar o fundinho azul nas partes onde está escrito Lacta e na partezinha onde vai ser feita a colagem, tá? Então, com a minha ferramentinha varinha mágica selecionada, ela está aqui logo abaixo da ferramenta Mover. Eu vou clicar com a minha camadinha de molde selecionada, eu vou estar clicando na parte onde está escrito Bis. Para eu estar selecionando a outra partinha juntamente com essa para não ter muito trabalho, eu vou pressionar o Shift e vou clicar novamente. Aí, como é que nós vamos estar fazendo isso? Eu vou mudar aqui para minha camadinha de fundo,
somente clicar sobre ela e deletar. Agora, eu vou estar aplicando isso. Eu vou aqui na minha ferramentinha retângulo, clico sobre ela e clico sobre a arte. Agora, eu gostaria de deixar esse molde invisível para eu ver como é que está ficando. Eu vou desmarcar a opção onde tem um olhinho aqui e aonde está escrito a minha camadinha molde. Olha como já está ficando bonitinho. Eu quero apagar esse escrito do bis aqui, porque ele não selecionou, né? Então, com a minha ferramentinha de seleção, na ferramenta retângulo mesmo, na minha camadinha fundo selecionada, eu vou fazer um retângulo sobre o bis e vou deletar. Aqui em cima também ficaram algumas imperfeições, por conta das linhas do molde, eu vou estar fazendo o mesmo procedimento. Eu faço aqui um quadrado, um retângulo, pego aqui do ladinho, eu vou deletar. Ele passou um pouquinho e vou arrastando esse mesmo quadradinho para que eu possa estar deletando essas imperfeiçõezinhas de linhas aqui. Aqui embaixo também. Um pouquinho pro lado. Aí. Então, aqui no meio, eu gostaria de deixar a parte que está escrito o bis, né? Então, eu vou colocar o fundinho de listrinhas bege. Então, nós vamos trazer esse fundo para cá. Eu vou ali em File, Open, e vou selecionar o meu fundinho 04. Ele vai abrir. Vou estar aqui com a minha ferramentinha de seleção selecionadinha na parte do retângulo. Vou estar pegando aqui da pontinha e puxando um quadrado ou um retângulo. Vou dar um Ctrl C, posso estar fechando já aquela parte onde apareceu o fundo e um Ctrl V. Agora, nós vamos estar redimensionando novamente o nosso papel digital. Então, aqui na minha ferramentinha Move To, mover, vou clicar sobre ela novamente. Com a minha teclinha Shift pressionada, eu vou redimensionar até o tamanho que eu quiser. Eu não preciso estar fazendo 2 quadrados. Nós já vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Eu deixo mais ou menos aqui do tamanho que eu quero, até preencher aqui. Vou aplicar. Tá. Vou nomear ele aqui como fundo 2. Ocorre que a minha camadinha do primeiro fundo, ela está por baixo do fundo 2. Então, com o meu botãozinho esquerdo pressionado, eu vou subir essa camada abaixo do molde e acima do fundo 2. E assim ela vai ficar a arte do nosso bis. Então, a parte onde vai escrito Lacta, ela ficou em azul, e a parte onde está escrito bis, ela vai ficar em beijinho. Então, até essa parte, tá ok. Agora, nós vamos trabalhar a personalização desse bis, né? Porque como a gente não vai querer deixar um bis assim, pelado, digamos assim, na nossa festinha. Como é que nós vamos estar fazendo isso? Primeiro, eu vou trazer as logomarcas para cá, que é a Lacta e o bis. Isso daí também tá indo na pastinha, mas se você procurar no Google, por exemplo, bis.png ou logomarca bis, alguma coisa assim, ela já vai estar aparecendo para você salvar. Então, vamos trazer as logomarcas para cá. Então, nós vamos lá em File, Open. Vou estar procurando aqui a minha pastinha de moldes para Photoshop. E vou trazer primeiro a marquinha do Lacta. Dou 2 cliques, ela já apareceu aqui. Com a minha ferramentinha de seleção, ainda no retângulo, eu vou aqui no comecinho, como eu disse, nós vamos estar puxando com o botãozinho esquerdo do mouse pressionado. Vamos dar um Ctrl C, podemos fechar e vamos dar um Ctrl V. Agora, nós vamos primeiro redimensionar aqui essa logomarca.
com a nossa ferramentinha de Move To, de mover, Shift pressionado, botãozinho esquerdo pressionado, e vou estar deixando ela na forma e no tamanho que eu desejo. Agora, eu vou arrastar ela para cá e vou aplicar. Então, na ferramentinha seleção, clico aqui e aplico. Então, eu quero girar. Antes de mais nada, nós vamos aqui na nossa paletinha camada, porque é uma arte assim já que tem bastante camadas, então nós vamos ter que renomear aqui pra gente não se perder. Então, eu vou dar 2 cliques aqui e vou nomear ela como logo Lacta. Aplico e ok. Agora, eu quero girar, né, essa marquinha aqui da Lacta, porque ela não é assim que ela fica. Então, como é que nós vamos estar fazendo isso? Eu vou clicar aqui na minha ferramentinha de seleção, né, de mover, no caso, desculpe. Se eu clicar com o botão esquerdo, ele só vai aparecer essas opções. Então, aqui a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Nesse botãozinho do meio aqui, abaixo dele tem a opção, o quadradinho. Ó, ele tem vários quadradinhos. Ele tem um aqui no começo, um no meio e um no final, em todas as laterais dele. Nesse quadradinho aqui do meinho dele, ele vai aparecer para você redimensionar. Você não vai puxar nada, você só clica em cima. Quando ele selecionar todo com uma linha contínua, aí você clica com o botãozinho direito, ele vai ter as opções de rotação aqui, tá? Então, você só vai clicar em Rotate 90 graus aqui, a última opção que é o CCW. Pronto, ele rodou. É assim que eu quero deixar ele. Agora, nós podemos aplicar e vamos trazer ele para cá. Então, eu vou aqui na minha ferramenta mover e vou mover ele para cá e deixar ele um pouquinho centralizadinho aqui. Agora, eu posso fazer a outra parte, né? Que é a partezinha que aqui também tem o Lacta. Como é que nós vamos estar fazendo isso? O trabalho é uma vez só. Eu vou aqui na minha camadinha Logo Lacta, vou clicar com o meu botãozinho direito e vou duplicar esta camada. Agora, ela não aparece ainda, claro, porque ela está em cima da camada que eu dupliquei. Eu vou no meu Move To e vou trazer ela para cá, com o botãozinho esquerdo pressionado e mexendo no mouse, né, gente? E vou aplicar. Esta parte da minha logo já está pronta, né? Dessa logo aqui da Lacta. Agora, eu quero colocar a logomarca do Bis. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos lá em File, Open e clicar 2 vezes na logo do Bis. Vamos na nossa ferramenta de seleção, com a ferramenta retângulo pressionado, eu vou selecionar, dar um Ctrl C, posso estar fechando aqui e vou dar um Ctrl V. Agora, eu vou estar redimensionando esse bis. Esse aqui fica um pouco mais fácil da gente estar redimensionando e estar fazendo, porque ele não precisa girar. Nós vamos na nossa ferramentinha Move To, com o Shift pressionado, vamos diminuir o tamanho dele. E vamos colocar aqui em cima. Agora, nós vamos aplicar e vamos nomear a nossa camadinha como Logo Bis. Agora, nós vamos duplicar esse logo Bis para que ele apareça ao lado, né? Na outra partinha do nosso bis. Então, com o botãozinho direito, eu vou em Duplicate Layer, clico em OK, ferramentinha mover e trago ele para cá. Vou aplicar, OK. A princípio, então, deixa eu só fazer um adendo aqui. No nosso molde, ó, ele já tinha as logomarcas aqui. Só que mesmo sem dar um zoom, ele está muito pixelizado. Não tem condições de usar. Como é que nós vamos fazer uma arte em alta resolução com essas logos aqui, né? Então, você pode estar fazendo o quê? Você pode estar utilizando depois, você pode estar deixando invisível esses papéis e deixar somente esse moldezinho
para depois você ir completando nas outras artes das outras encomendas que você tiver. Agora, nós vamos estar personalizando ele com o nosso ursinho. Como é que nós vamos estar fazendo? Então, nós vamos novamente em File, Open. Vou procurar minha pastinha aqui do Kit Ursinho Pimpão, aonde tem os elementinhos, e vou estar achando o meu ursinho Pimpão. Eu quero ele, o Pimpão 2, que tem a cabecinha mais tortinha. Vou dar 2 cliques e ele vai estar aparecendo aqui. Nós vamos levar ele para lá do mesmo jeito que nós levamos todos os outros elementos. Com a nossa ferramenta de seleção marcada, nós vamos deixar na opção retângulo, vamos clicar aqui em cima e vamos clicar sobre ele todo. Agora um Ctrl C, podemos estar fechando aqui e vamos dar um Ctrl V. Vamos estar redimensionando nosso ursinho Pimpão, clicando na ferramenta Move To. Com a teclinha Shift pressionada, eu vou movimentar o meu ursinho até que ele fique do tamanho que eu quero. Aqui. Pro meu gosto tá ótimo. Vamos aqui na nossa ferramenta retângulo. Vou aplicar. E ok, vamos nomear a nossa camadinha. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo a brincadeira de camada, ó. Quanta camada. Se a gente não nomeia essas camadas, a gente fica perdido depois. Então, 2 cliques sobre aonde ele nomeou Layer 1 e vou colocar aqui, ursinho. Aplico e pronto. Agora, nós vamos duplicar a nossa camada ursinho. Vamos na ferramentinha Move To e vamos trazer o nosso ursinho para cá. Vamos aplicar e ok. Eu quero escrever, né? Eu acho assim de extrema importância a gente tá trabalhando também a questão de estar escrevendo nas artes, né? Então assim, eu tô achando, na verdade, que esse bis aqui ele deve subir um pouco mais para não ficar uma coisa assim tão poluída, né? Apesar do bis do chocolatinho bis ser um chocolatinho pequeno, né? Mas então eu prefiro subir ele. Agora, nós vamos aqui, ó. Se nós não tivéssemos renomeado as nossas camadas, nós íamos ter que ir de uma por uma procurando e ia dar maior caca, experiência própria. Então, vamos aqui no logo bis cópia, vamos na nossa ferramentinha Move To e vamos subir. Agora, na outra logo bis, a minha ferramentinha Move To já está selecionada e vamos subir. Muito bom. Agora, nós vamos escrever aqui. Eu quero escrever Pimpão, né? Então, eu vou escrever. Como é que nós vamos escrever? Como é que funciona toda essa questão de escrever? Essa questão pra gente escrever, a gente não precisa criar nenhuma nova camada, tá? Automaticamente, quando nós clicamos aqui na nossa ferramenta de texto, quando nós clicamos sobre a arte, ele já cria aqui ao lado na paletinha um Layer 1, que é a camada de texto, tá? Então, eu vou escrever aqui, primeiramente, eu vou escrever Pimpão. Ele está em branquinho, nós já vamos colocar a cor. Como é que eu vou colocar a cor nisso daqui? Eu vou com o meu botãozinho esquerdo pressionado, selecionar o meu textinho. E vou pegar... Opa! Desculpa, gente, é só quando tá a corzinha aqui. Como eu quero usar uma corzinha da arte, então, nós vamos primeiro selecionar a cor. Eu vou pegar esse azulzinho clarinho que tá aqui na orelhinha dele, ó. Aí, eu vou novamente na minha ferramentinha de texto, vou clicar aqui no finalzinho da palavra, selecionar com o meu botãozinho esquerdo pressionado, dar 2 cliques sobre o foreground que está aqui com a corzinha azul e vou dar um ok. Ele já mudou a cor. Bom, eu quero mudar a fonte, porque ela tá aqui numa fonte comum e não é essa fonte que eu quero, tá? Eu estou utilizando uma fonte que também tá indo aí na pastinha para vocês e eu vou mostrar para vocês qual que é.
Então, nós vamos selecionar novamente a nossa palavrinha aqui. Vamos aqui em cima, aonde está escrito aqui Times New Roman, e vamos procurar a nossa fonte. O nome da fontezinha que eu estou usando é a Carry Beer Family. Ela é muito bonitinha. Onde é que ela está? Aqui. Já está tomando uma forminha aqui a nossa palavrinha. Agora eu quero deixá-la um pouquinho maior. Como é que nós vamos fazer? Ó, preste atenção em uma coisa. Na nossa paletinha de camadinhas aqui, ó, ela não precisa renomear. Ela renomeia com o que você escreveu. Para você identificar qual é o texto, ele vai ter sempre essa caixinha com esse T no meio, certo? Então, eu quero aumentar o tamanho dessa letra. Eu vou aqui na minha ferramentinha Move Tool, vou segurar o Shift e vou aumentar. E posso estar descendo ela aqui. Agora que eu já centralizei ela, eu posso estar aplicando. Para aplicar aqui, a gente sempre vai clicar na nossa ferramenta de seleção. Ele vai pedir se você quer aplicar a transformação, né? A modificação. Você vai clicar em Apply. Muito bem. Agora, eu quero botar um contorninho aqui nessa minha palavrinha. Na minha camadinha do pimpão aqui na nossa paleta de camadas, eu vou dar 2 cliques sobre ela. Vou arrastar a minha janelinha para cá para que possa ficar visível aqui. Vou aqui na última opção que se chama Stroke, como nós já vimos na primeira arte lá da balinha. Vamos clicar aqui em Color. Eu quero contornar ele de branquinho. Vou clicar em OK e vou ver aqui o tamanho do contorno que eu quero. Quanto mais contorninho a gente fizer, mais ele vai sobrepor aqui, ele vai aparecer na nossa arte, tá? Então, vou deixar em 8 e vou clicar em OK. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na nossa camadinha, pimpão, tá? Vou clicar com o botão direito do meu mouse e vou duplicar essa camada. Vou clicar em OK, vou na minha ferramentinha Move Tool e vou trazer o pimpãozinho para cá. Vou aplicar e prontinho. Essa arte do nosso bis está pronta. Qualquer dúvida vocês podem estar me contatando, me perguntando. Parece que é uma coisa pequena, mas não é. Até a gente começar a pegar o jeito, a questão de muitas camadas, ela vai um pouquinho de tempo. Mas se a gente for treinando, lembrem-se sempre de uma coisa, que a prática leva à perfeição. Então, agora nós vamos lá para o Silhouette Studio e eu vou... antes, claro, nós vamos salvar essa arte, tá? Essa arte aqui, nós vamos estar salvando ela em PNG, tá? E nós vamos estar salvando ela também em PSD, para que depois eu possa ensinar vocês como é que vai aproveitar essa arte, para que não fique toda hora fazendo molde, tá bom? Então, vamos aqui salvar ela primeiramente em PNG. Eu vou em File, Save As, né? Eu vou clicar aqui no formato PNG. Não é nessa pastinha que eu quero. E vou clicar aqui. Ele já vai dar o nomezinho, porque nós já renomeamos. Vamos clicar em salvar. OK no PNG ou Pictures. Salvou. E vamos agora salvar em PSD. Vamos lá em File, Save As. Ele já deu a opçãozinha. E vamos clicar em salvar. Agora sim. Agora nós vamos lá para o Silhouette Studio e vamos trabalhar essa artezinha aqui. Vamos fazer as linhas de corte, tudo certinho. E para a gente poder estar imprimindo e fazendo a montagem do nosso chocolatinho. Estou aqui com o meu Silhouette Studio aberto já. Nós vamos, então, trazer o nosso bis para cá, né? Então, como é que nós vamos trazer o nosso bis para cá? Eu posso estar indo em Arquivo, Abrir,
Posso estar utilizando o Ctrl O, ou posso estar indo nessa pastinha que tem essa flechinha viradinha para baixo, aqui abaixo do menu. Vou clicar aqui. Não vai aparecer por enquanto nenhum arquivo que não seja .studio, nesse caso também não tenho aqui. Aqui em tipo nós vamos mexer nessa flechinha para baixo e vamos deixar em all files, que significa todos os arquivos, né, ou todas as pastas, ou tudo. Ele já está me mostrando aqui arquivo PNG, tipo de item. Vou dar 2 cliques, ele vai abrir. Clicando sobre a minha imagem aqui, a minha arte, deixa eu dar um zoom aqui. Ele já está certinho com as medidas. Vocês lembram que naquela aula da balinha, ela não ficou com as medidas certinhas? Às vezes acontece. Então, é sempre bom a gente estar observando as medidas. Se não tiver com uma medida certinha, aí a gente faz todo aquele procedimento lá de redimensionar, como na aula da balinha, né? Então, como é que nós vamos começar isso aqui? Nós vamos, então, primeiro, vai ser feito aqui um print cut, né? Nós vamos configurar as marcas de registro da nossa página. Então, nós vamos aqui, no abrir marca de registro, que é ao lado da onde tem uma gradinha. Nós vamos estar clicando sobre ela, né? E vamos aqui em marcas de registro no estilo, vamos descer essa flechinha e vamos escolher o tipo da nossa silhuete. Como eu estou utilizando a Camel, eu vou clicar sobre ela. Ela vai me aparecer aqui as marcas de registro. Nas dimensões e na posição, como eu disse e repito e vou dizer sempre, não adianta mexer. Se você quer um corte perfeito, um corte certinho, não adianta mexer. Então, aqui já tá ok. Nós vamos estar fazendo rastreamento agora da nossa arte. Então, nós vamos clicar aqui no abrir janela rastrear, onde tem essa borboletinha circuladinha aqui de amarelinho, né? Vou clicar aqui em Select Trace Area, que é selecionar a área de rastreio. Com o botãozinho esquerdo do meu mouse pressionado, eu vou estar arrastando essa janelinha. Ele vai já dar uma pré-seleção. Eu quero somente rastrear as bordas. Então, eu vou desmarcar a minha opçãozinha de filtro alto e vou deixar a minha limiar em 100%. E vou clicar em rastrear borda externa. Lembra lá naquela aulinha que nós falamos que se a gente for arrastar isso daqui, ele vai sair e vai ficar somente a linha de corte? Não é isso que eu quero. Então, agora novamente com o meu botãozinho esquerdo do mouse pressionado, eu vou arrastar aqui, tá? Então, antes, para a gente conseguir arrastar e selecionar todo mundo aqui, a gente tem que estar com a opção aqui marcada, ó, a opção selecionar, que está abaixo do arquivo, tem um arquivo, a folhinha em branco e a flechinha, tá? A primeira opção aqui das ferramentas de desenho é a opção selecionar. Aí, eu vou, já com todo mundo selecionado, vou clicar com o meu botãozinho direito e vou agrupar. Agora, ele está ok. Eu posso estar movimentando ele aqui, ó, que não vai haver problema, né, dele ficar sem a linha de corte. Então, nós vamos estar aqui preenchendo aí esta página, né, para a gente poder imprimir e enviar para a silhuete. Mais um adendo aqui. Lembra? A gente tem que ficar sempre atento à questão das linhas de corte. Não pode passar. Se eu deixar o bis que seja aqui, essa parte aqui ele não vai cortar. Então, tem que deixar certinho aqui, tá? Não tem problema. Se você quer um corte perfeito, um corte certinho, tem que ser assim. Então, nós vamos aqui em objeto, vamos em replicar, opa, e vou preencher a página.
ele preenche direitinho, ele dá os espaços certinhos. Então, vamos aprender a respeitar os limites da nossa silhuete, tá? Tudo tem um limite e os limites da silhuete são esses, ok? Então, agora eu vou estar imprimindo, né? E vou depois enviar para minha silhuete. Eu vou salvar esse arquivo, que eu não ensinei como salvar antes, né? Então, eu vou estar aqui em arquivo, salvar como. E ele já me dá a opção aqui, bis, Silhouette Studio, v3.studio 3. Eu clico em OK e está salvo o meu arquivo .studio, que é o arquivo de corte do meu bis. Aí eu vou clicar aqui onde tem esse desenho da impressora, que é enviar para a impressora. Ele já vai me dar a opção. Eu vou imprimir e já eu volto para a gente estar fazendo o corte na nossa silhuete e a montagem do nosso chocolatinho. Então, já estou com meu papel impresso aqui, com as artes do bis. Nós vamos estar agora arrumando o nosso papel na base de corte. Vamos arrumar bem certinho aqui. Vamos obedecer aqui os limites da nossa silhuete, colocar as linhas bem certinhas. Vai ficar assim. Vamos, então, colocar aqui já para deixar certinho aqui, pra gente poder começar a cortar. Lembrando aqui sempre as demarcações aqui, os roletes certinhos. E vamos clicar em Enter. Agora, nós vamos voltar lá para o computador, pra gente poder arrumar as configurações de corte. Agora que eu já imprimi, já coloquei na minha base de corte, já coloquei ela certinha lá pra gente mandar cortar. A gente não vai ajustar a largura da lâmina, porque nós vamos deixar a lâmina ainda em 0, porque nós estamos trabalhando com papel adesivo. Então, agora nós vamos estar enviando para a silhuete. Vamos clicar aqui em enviar para a silhuete. Vamos, então, ajustar configurações de corte. Vamos estar encontrando aqui o papel. Papel adesivo imprimível. Então, nós não vamos mexer nas configurações aqui. E vamos, então, enviar para a silhuete. Nós vamos, então, estar fazendo o passo a passo do nosso bis. Aqui eu já fiz um. Já vimos o que nós vamos precisar, que é somente o bis e os rótulos, né, que nós imprimimos e cortamos na nossa silhuete. Então, vamos retirar um rótulo
Viram como o meio corte ficou certinho? Vamos retirar o rótulo. Vamos então, nós vamos começar colando o bis. Eu vou virar pra frente da câmera. Esta parte que tá escrito Lacta, porém, nós não vamos colá-la, nós vamos começar por esse bis aqui. O primeiro bis que tem antes do Lacta. Aí nós vamos virar assim no nosso, fazer o contorno do nosso bis. Então, esta parte aqui onde não tá escrito nada, onde tem as estrelinhas, nós vamos colar primeiro e depois nós vamos estar colando o Lacta por cima para dar um acabamento bacana. Então, nós vamos fazer mais um. Vou então retirar o meu rótulo da minha folha que eu imprimi e recortei. Vamos então estar colocando, deixa eu virar pra câmera. Vamos então estar colocando primeiro a logomarca bis aqui. Agora nós vamos estar contornando o nosso chocolate bis. E prontinho. Nosso bis está pronto.